inscritos, tudo bem com vocês? E hoje vamos mergulhar num clássico distópico que simplesmente vai fritar teus neurônios. Já imaginou uma sociedade onde você não pode ler livros e que lê-los pode ser considerado uma ameaça? Sim, você não ouviu errado, uma ameaça. E já imaginou se a busca por conhecimento, seja ela qual for, é considerado perigoso? Pois é, você não ouviu errado realmente mais uma vez. E estamos falando desse livro Fahrenheit 451. Ele é um clássico distópico que remonta a uma história que não está longe de acontecer ou já está acontecendo. Esse livro foi escrito em 1953, mas ele continua mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então vamos mergulhar nessas aventuras que esse livro pode nos proporcionar. Então, primeiramente, vamos analisar primeiro o que a história conta, né? O personagem principal, o protagonista, o nome dele se chama Montag. Montag, ele é um bombeiro e ele foi condicionado desde a sua infância a acreditar que bombeiros não servem para apagar incêndios, e sim para provocá-los. Sim, para provocá-los. E o mais incrível de tudo isso ele, como personagem principal, ele acredita que tudo aquilo é normal, é comum queimar livros. Ou seja, toda pessoa daquela sociedade que ousasse ter um livro ou uma biblioteca em sua casa era uma ameaça, teria que ser apagada do sistema, teria que ser destruída naquele momento. E a história desse protagonista muda completamente quando ele se encontra com uma jovem chamada Clarice. Clarice, ela é uma jovem, acredito que, pelo que o livro a remonta ou arremete, ela é uma adolescente. E ela começa a ver o mundo de uma forma completamente diferente, ela começa a questionar, ela questiona tudo à sua volta, ela observa o céu, ela observa a natureza. Para ela, conversar é algo simplesmente primordial para um relacionamento na sociedade. Porém, nessa sociedade as pessoas mal falavam e quando conversavam só falava de coisas fúteis. Porque nessa sociedade, como eu falei, a leitura, o conteúdo, o conhecimento é perigoso, então não pode. Então vamos lá. A vida de Montag muda completamente, como eu disse a vocês, quando ele conhece essa jovem. E ela começa a mostrar para ele como a vida realmente é, sabe? Mostra para ele um universo completamente diferente e simplesmente questionador. E aquilo mexe com ele. No início ele fica meio cabreiro, né? Como diz a fala aqui no Nordeste. Só que ele começa a pensar, ele começa a questionar. Poxa, realmente, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Por que eu não posso questionar? Por que queimamos livros? Pois é. Porém, a vida dele é completamente colocada de cabeça para baixo quando simplesmente essa menina, Clarice, a ameaça para o sistema que lê, que pensa, que questiona, ela simplesmente foge, desaparece. Misteriosamente. Sim, você não ouviu errado. Ela foge, some, desaparece misteriosamente. E aí, o que acontece com ela? Será que ela foi calada pelo sistema por pensar demais? Por conhecer ou por saber demais? Ou será que ela fugiu por nada? Então, nesse livro, você vai questionar, você vai começar a mergulhar nesse universo. E uma coisa interessante e uma curiosidade sobre esse livro é que, como eu falei para vocês, ele foi escrito em 1953. Então, faz bastante tempo. E a linguagem desse livro não é uma linguagem monótona, não. Ela é uma linguagem que te deixa preso do início ao fim do livro. E outra coisa interessante, uma curiosidade aqui, né? Esse nomezinho dele, né? Fahrenheit 451. Por que ele tem esse nome? Nada nesse livro é por acaso. A imagem, a capa, o texto nele, né? No caso, o título principal. Fahrenheit 451 significa a temperatura. Fahrenheit é uma temperatura, como eu falei para vocês, e 451 é a temperatura ideal para se queimar livros. Então, nada nesse livro, como eu disse, é por acaso.
Então, pessoal, eu acredito que quem ler esse livro não vai ser mais o mesmo. Vai começar a ter um pensamento crítico, vai começar a questionar sobre tudo e parar para pensar comigo. Isso não está acontecendo? É só você olhar à sua volta, só você observar leis que estão sendo aprovadas ou aquilo que está sendo construído em nossa sociedade. Ler livros hoje realmente é bem raro. As pessoas hoje não valorizam isso. E para pensar, nossa sociedade de hoje está se tornando muito materialista. Você não é mais visto pelo que você é, e sim pelo que você tem. Então, esse livro não mentiu em nada, pessoal. Esse livro é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. E aí, curtiu esse pequeno spoiler sobre esse livro? Gostou? Já leu ele? Se você já leu, coloca aqui nos comentários o que você achou, qual é a tua opinião sobre ele, seja positiva ou negativa, não importa. O que importa é a interação entre nós, tá? Então, fica ligadinho nos próximos vídeos, que vai ter indicação de leitura bem interessante, hein? E outra, se você quer indicar algum livro aqui, também coloca nos comentários, tá? Fica aí ligadinho para as próximas aventuras de clássicos.